Livros banidos da Bíblia, ou devo dizer, os apócrifos. Esses são os textos antigos que não foram incluídos no cânon original da Bíblia, mas talvez dentro deles exista um conhecimento secreto que ainda precisa ser descoberto. Então hoje eu convidei o Dr. Nathan Andrade para vir aqui e falar conosco sobre a verdadeira história desses livros antigos. Ele vai nos contar sobre os Atos de Tomé, a história de que Tomé realmente foi até a Índia e interagiu com os reis daquela terra. Jesus aparece para ele. Ele diz, eu tenho alguém que quero vender para você como escravo. E então eles fazem essa transação e Tomé se torna escravo. Ele também vai nos contar sobre os Atos de Pedro e como ele encontrou um mago mágico que voava pela sala chamado Simão Mago. Há um tipo de julgamento em que eles são colocados um contra o outro para mostrar quem realmente tem apoio divino. E ele ainda vai nos contar sobre os Atos de André e como o apóstolo André encontrou uma cidade de canibais. Ele vai nos contar sobre todos esses livros e muito mais. Ele vai explicar tudo o que está neles e por que não foram incluídos na Bíblia original. E talvez ele até nos conte sobre todos os ensinamentos secretos que existem nas páginas desses livros antigos. Ou talvez seja apenas divertido, você sabe, conversar sobre textos antigos. Aproveite o episódio com Nathan Andrade, sinta-se à vontade na tenda, pegue um chá e seja bem-vindo ao acampamento. Nate, como você está? Estou bem. E você, como está? Estou ótimo. Certo. Hoje eu gostaria de discutir alguns dos textos apócrifos, alguns dos livros e obras que foram encontrados. Não necessariamente na Bíblia, que foram encontrados e descobertos fora desse cânon tradicional que muitos cristãos aceitam. E da última vez que conversamos, falamos obviamente sobre os relatos dos evangelhos da crucificação de Cristo e o julgamento de Cristo. Mas eu acho que olhar para algumas dessas outras obras, assim como para o cristianismo primitivo logo após a morte de Cristo e como ele se espalhou por Roma, é realmente interessante. Um dos que estávamos falando agora há pouco era o Evangelho de Tomé, certo? Que meio que tomou conta do imaginário popular. Muitas pessoas ficam fascinadas por esse texto que afirma conter essas mensagens bizarras e enigmáticas, você sabe, que teriam vindo do próprio Cristo. Então, eu fico curioso no que diz respeito ao Evangelho de Tomé. O que você pode nos contar sobre esse texto específico? É uma farsa? É correto atribuí-lo a Cristo ou isso você sabe, talvez não seja o caso? O que você sabe sobre isso? Certo. Quero dizer, é difícil dizer muito sobre esse texto, em parte porque muitas vezes, quando eu lia sobre ele, eu não tinha certeza se eu estava convencido pelo que outras pessoas disseram. É tão difícil de situar porque, você sabe, ele afirma ser, sim, como você mencionou, as palavras de Jesus registradas por um apóstolo, Judas Tomé, também chamado Dídimo, que também, sabe, eu acho uma figura fascinante no cristianismo primitivo. Onde o texto foi descoberto? Na Gamati no Egito. Sim. Então, relativamente recentemente. Sim, e eu acho que está preservado em cóptico. Sim, e você sabe, na década de 1940 foi descoberto basicamente por acidente. Existem alguns fragmentos gregos dele sobreviveram em papiro, mas são muito pequenos, certo? E por isso há todo tipo de debate sobre qual era a sua língua original, de quando ele data, como ele se relaciona com os evangelhos do Novo Testamento. Eu realmente não vi nenhum consenso universal. Em geral, mesmo que afirme ser as palavras de Jesus, certo, transcritas por Judas Tomé, a maioria dos estudiosos provavelmente não aceita isso. Talvez seja ainda mais tardio. Pode ser que dependa da tradição sinóptica. E você sabe, nos últimos 10 a 15 anos, alguns estudiosos argumentaram que ele deveria ser datado, sabe, para meados do século II, mais ou menos, certo? Muito mais tarde do que se esperaria de uma transcrição oral das palavras de Jesus. Então eu posso dizer que provavelmente é difícil afirmar que essas são as palavras de Jesus que não foram preservadas no cânon do Novo Testamento. É difícil ver muito além disso e realmente você sabe discutir dessa forma.
Agora, esse mesmo personagem, Tomé, supostamente escreveu outro texto que foi descoberto relativamente recentemente, Os Atos de Tomé. Certo? Então, o que você pode nos contar? Onde isso foi descoberto e o que está nos Atos de Tomé? Certo? E aí, família Camp? E aí, campistas? 2 grandes anúncios. Não pule isso. 2 anúncios enormes. A loja voltou a funcionar e os produtos Camp estão de volta ao estoque. Temos esses bonés que uso aqui e no Flagrant, inclusive no palco, além de outros modelos que aparecem atrás de mim. Veja todos no site. Também temos camisetas. Cara, e esse aqui, fala sério. Fala sério. Equipamento Camp para qualquer terreno. Temos outros. E este é lindo, talvez um dos meus favoritos. As cores estão incríveis. Esse é o Camp Gagnon, sabedoria vintage ao redor do mundo. Fala sério, temos tudo isso e muito mais na loja. Também temos essas canecas iradas aqui. Talvez você já tenha me visto tomando uma dessas em episódios recentes. São ótimas e estão no site campgoods.co. Confira o link na descrição. Ao comprar os produtos, você apoia o programa. Você está me apoiando e, obviamente, está apoiando todas as pessoas incríveis que fazem o programa acontecer, como Crisos, que neste momento está me jogando camisetas debaixo desta mesa aqui. Então, por favor, dá uma olhada lá. Além disso, estou em turnê. Isso mesmo. Vou apresentar meu show de stand-up de 1 hora com algumas das melhores piadas já escritas. Beleza? Isso não é verdade, mas as piadas são minhas e fui eu quem escreveu. Vou estar em Rochester, Nova York, em 26 de março e em Portland, Maine, em 27 de abril, junto com Joey Avery, amigo do programa. Ele já sentou na minha frente várias vezes, expliquei coisas pra ele. Pode ser meio burro, mas é um comediante de stand-up brilhante. Estaremos em Portland, Maine. Se estiver por aí, apareça. Vamos adicionar várias datas durante o verão. Confira meu site themarkgagnon.com para datas e informações atualizadas da turnê. Venha curtir, converso com todos após o show. Se quiser, podemos trocar uma ideia ou tomar um drink. Estarei lá e nos vemos por aí. Agora, vamos ao show. Nesse caso, é sobre Tomás e não necessariamente escrito por ele, mas alega ser de alguém que conhecia, certo, essa figura apostólica em particular. E embora fosse geralmente conhecido, podemos extrapolar a partir da literatura cristã primitiva em geral. Sabe, né, por um tempo as pessoas sabiam que havia um evangelho atribuído a Tomás e sabiam que havia algum tipo de atos apostólicos atribuídos a ele. Mas é como você mencionou, esses textos na maior parte só foram realmente descobertos muito mais recentemente, certo? E o que aconteceu no século XIX foi que houve muito interesse na Europa em vários tipos de manuscritos bíblicos naturalmente. E foi realmente em meio a esse interesse que os Atos de Tomé apareceram pela primeira vez em uma forma mais ou menos completa. E essa seria a versão siríaca, mas desde então, você sabe, versões gregas também foram encontradas. E de fato, essa tradição foi traduzida para uma série de idiomas na antiguidade, ao menos em diferentes versões. Então, em latim, armênio, georgiano, árabe, certo? Você sabe, e essa tradição representada pelos Atos de Tomé era muito, muito popular. Não necessariamente aceita por todos, mas certamente era muito popular, como você pode, sabe, provavelmente inferir de todas as traduções. Mas sim, quando foi descoberto e as pessoas puderam realmente lê-lo na íntegra, sabe, realmente pela primeira vez, ele realmente, sabe, se apresentava como um texto sobre como Tomé acabou pregando na Índia. Certo? Então, indo da crucificação e ressurreição de Jesus para pregar no subcontinente. E isso realmente despertou muito fascínio, porque existem cristãos que vivem, sabe, no sul da Índia, sabe, cristãos de Tomé que realmente reivindicam essa origem, certo? Desse apóstolo que fundou suas comunidades no primeiro século EC. E por isso tem havido muitos estudos tentando descobrir isso, como, sabe, como tudo isso se relaciona, certo? Os relatos sobre ele ter ido para a Índia são anteriores à descoberta do texto? Sim, no sentido de que, uma vez que esse texto começa a circular, e eu acho que dataria ele do 3º século, muita gente o coloca no início do 3º, eu colocaria um pouco mais tarde, ele se torna muito popular e as pessoas o citam bastante. E assim, ao longo da Antiguidade Tardia, há uma variedade de autores, com diferentes níveis de detalhe, que mencionam Tomé na Índia, ou que Tomé foi para a Índia, ou quem. Às vezes você... sabe.
parecem estar confusos sobre para onde exatamente Tomé foi, em parte porque na Antiguidade Tardia, certo? Digamos que, se você está falando dos séculos 3 ao 6, quando as pessoas se referiam à Índia, isso podia se referir a muitos lugares diferentes. Às vezes eles usavam esse termo para se referir ao leste da África, à Arábia, a várias partes do Oceano Índico. Então temos isso nas fontes, certo? Pessoas no Império Romano pensavam que Tomé tinha ido para a Índia e pregado lá. Mas de onde eles estão tirando essa informação é um pouco mais difícil de estabelecer. Todos eles podem estar tirando isso de uma única tradição textual. Certo, esses cristãos proclamados no sul da Índia, não sei exatamente como chamá-los, talvez seguidores da mensagem de Tomé. Eles são anteriores à descoberta do texto? É um pouco difícil dizer porque isso nos leva a questões sobre quando achamos que o cristianismo chegou à Índia. Achamos que, você sabe, Tomé foi para lá? Durante o que nós consideraríamos como o período medieval, certamente havia cristãos na Índia, certo? E existem várias narrativas, por exemplo, do mundo islâmico e assim por diante, que falam sobre isso. E você sabe, quando os portugueses chegam por volta de 1500, já existem cristãos lá, e eles têm essa tradição. Mas até que época isso remonta, sabe? Isso é um pouco mais difícil de dizer só com base na natureza dos documentos que temos à disposição. Agora, uma maneira de pensar sobre isso é que, sabe, o apóstolo chega lá, estabelece essas comunidades e a partir daí você tem a tradição. Outra maneira de ver isso é que talvez, sabe, em certo momento, à medida que o cristianismo se espalha pela Ásia, certo? Existe esse texto, os Atos de Tomé. Existe essa tradição narrativa sobre um apóstolo que vai para a Índia pregar. E à medida que ela circula, as pessoas abraçam essa tradição. Certo, Há várias formas de teorizar sobre isso. interessante. Mas certamente os cristãos de Tomé na Índia veem isso como algo que remonta a ele ou a uma figura do século IV, na visão deles, que também se chama Tomé. E a relação entre esses dois Tomés é um pouco difícil de definir. Os portugueses que chegam à Índia e se estabelecem lá ficam surpresos ao descobrir que há cristãos lá. Acho que eles ficam surpresos, pois não sei o quanto sabiam. Sempre houve, e isso já foge bastante da minha área de especialidade. Mas pelo que eu tive contato, parece que ao longo da Idade Média na Europa, havia uma consciência de que existiam cristãos em várias regiões remotas da Ásia, certo? Existem tradições sobre uma certa figura chamada, sabe, Prestes João, coisas desse tipo. Interessante. Existe uma consciência, especialmente quando europeus passam a fazer várias peregrinações para colônias mongóis e afins. Eles estão encontrando cristãos que, sabe, têm origem na Igreja Persa do Oriente e possuem uma teologia diferente. Talvez uma Bíblia diferente, mas quase igual. Interessante. Então, o que realmente está nos Atos de Tomé? Tipo, nos conte os detalhes do que está realmente escrito. Certo? Então, o que basicamente acontece é que é quase uma continuação dos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, certo? Então, certo, Jesus foi recentemente crucificado. Os apóstolos estão tentando descobrir o que fazer. Eles decidem pregar uma mensagem em partes diferentes do mundo, sorteando os destinos. Tomé fica com a Índia. O autor do texto aparentemente está ciente de como Tomé é retratado no Evangelho de João, onde ele tende a ser um pouco incrédulo, um pouco relutante, digamos assim, e ele não quer ir. E o que acontece é que quando ele se recusa, Jesus aparece para ele, recém-ressuscitado, e diz: "Você precisa ir para a Índia", e ele se recusa. E a partir daí, acontece na narrativa que há um comerciante da Índia em Jerusalém que quer levar um artesão para a Índia para construir um palácio para o seu rei. E Jesus aparece para ele e diz: "Eu tenho alguém que quero vender para você como escravo." E então eles fazem essa transação e Tomé se torna escravizado. E é uma sequência fascinante por vários motivos. E em parte porque é tão estranho que, de certa forma, Jesus aparece para alguém e parece querer fazer uma transação com essa pessoa. Se você pensa em Jesus aparecendo e transmitindo uma grande mensagem cósmica, isso não acontece com esse comerciante, certo?
Mas a transação, pelo que consigo reconstruir, na verdade, ela quebra praticamente todas as leis romanas que você possa imaginar, certo? Porque é ilegal vender pessoas livres para a escravidão. E então, claro, por razões muito justificáveis hoje em dia, sabe, nós nunca acharíamos a escravidão algo engraçado, certo? É horrível e desprezível. Mas para um público romano já dessensibilizado à escravidão, isso pode até soar engraçado, certo? Jesus ressuscita, e qual é a primeira coisa que faz? Frauda. Certo? Uma transação legal, mas ele elabora um contrato de venda sem ter autoridade para isso. Sim, ele está fazendo todas essas coisas que tecnicamente são muito duvidosas do ponto de vista legal romano. Mas esse é o mecanismo no texto que leva esse apóstolo à Índia para pregar. A partir daí, há muito debate sobre a precisão histórica, pois o texto costuma ser vago. Você não encontra muitos detalhes topográficos específicos. Você não encontra nomes de lugares, em geral, esse tipo de detalhe. Mas o rei para quem ele supostamente deveria construir um palácio, na verdade tem o nome de um rei real do 1º século na Índia. Sim, Gondopar, certo? É um tipo de nome parto. Mas esse nome é atestado. Então, como o autor desse texto conhece esse nome é uma grande questão, certo? E sabemos que esse rei existiu por inscrições, moedas, coisas assim. E então, a partir daí, certo, tem muita coisa para desvendar, né? O que isso significa em termos de enquadramento histórico? O que está sendo retratado? É uma interpretação precisa de um apóstolo indo para a Índia? Ou, se você não crê que o apóstolo foi à Índia, isso ao menos pode representar algum fenômeno que levou o cristianismo cedo para lá. E aí, pessoal, vamos pausar um pouco porque você é um adulto infantil. Sim, você é um marmanjo infantil e adora se empanturrar daqueles cereais açucarados que comia na infância. Quando você era apenas um garotinho gordinho de 8 anos, sentava no sofá e comia esses cereais açucarados. E hoje em dia, se tentar fazer isso como eu já fiz, você se sente péssimo. Você pensa, minha pressão está subindo. Eu realmente fico de ressaca depois de comer esses cereais que eu comia quando era criança. Quero falar com você sobre a Magic Spoon, que acabei de abrir porque estava me empanturrando. Magic Spoon tem todos os sabores que você adora, vindos dos seus cereais nostálgicos favoritos. Sabores como frutado, cacau, glaciado. Esses nomes te parecem familiares? Por questões legais não posso dizer quais são, mas esses são os sabores da Magic Spoon, e o incrível é que tem o mesmo sabor. Todo o sabor está em cada mordida desses cereais da infância, mas com 13 gramas de proteína, 0 gramas de açúcar e 4 gramas de carboidratos líquidos. Imagine só, 13 gramas de proteína. Esse cereal é cheio de proteína. Em vez de ser uma criança gordinha, você pode assistir desenhos no domingo e ficar forte. É isso. Você vai ficar parecendo o Ronnie Coleman ou algo assim. Se continuar mandando ver nesses cereais, vai ficar bombado pra caramba. Então, em vez de ser um garotinho gordinho, você pode ser um homem gigante e forte, mas ainda manter seus mesmos hábitos de só sentar e assistir seus desenhos animados. E para os ouvintes deste programa, se você acessar magicspoon.com/camp, isso mesmo, magicspoon.com/camp, você vai ganhar $5 de desconto no seu próximo pedido. $5 inteiros que você pode economizar e usar em terapia para entender sua infância nojenta e distorcida de encher a cara com açúcares processados, corante vermelho 40 e coisas desse tipo. Mas com o Magic Spoon, você não precisa se preocupar com nada disso. É tudo tranquilo. 13 gramas de proteína, nada de açúcar, 4 gramas de carboidratos. Compre hoje mesmo. Magic Spoon na Amazon, no supermercado ou em magicspoon.com/camp para $5 de desconto. Agora, de volta ao programa, seu gordo. Oi, pessoal! Vamos fazer uma pausa rápida porque preciso explicar que vocês podem ter direito a uma indenização. Você pode ter se machucado sem perceber. Acredito que a maioria dos americanos foi prejudicada por isso. Sabemos que nossa comida é um veneno. Muitas dessas empresas, esses conglomerados gigantes, estão enchendo nossa comida de estabilizantes, gomas e outros produtos químicos processados que são ilegais na maioria dos outros países. Mas, por algum motivo, nos Estados Unidos eles são totalmente legais e supostamente estão causando muitos problemas de saúde. Esse supostamente foi bem de leve. Li recentemente Humanos Ultraprocessados. Impressiona como produtos químicos em alimentos industrializados prejudicam nossa saúde. Quero dizer, se você pegar um biscoito
biscoito assado e um biscoito cheio de conservantes processados, mesmo que eles tenham exatamente o mesmo perfil nutricional, o que tem conservantes, todas as gomas, estabilizantes e produtos químicos ultraprocessados, vai ser muito, muito pior para você. Então, se você já foi exposto a muitos desses alimentos ultraprocessados, é sabido que eles podem ser viciantes. Sabe-se que eles visam crianças e podem causar doenças crônicas como diabetes tipo 2 e doença hepática gordurosa, praticamente desconhecidas há 40 anos, mas que hoje afetam milhares de crianças. Parece que a equipe da Morgan & Morgan está novamente defendendo o povo. Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia dos Estados Unidos. Quero dizer, eles já lidaram com milhares e milhares de casos, recuperaram bilhões de dólares para seus clientes e agora estão mirando nos gigantes dos alimentos ultraprocessados do mundo. Certo. Então, se você ou seu filho foi diagnosticado com uma dessas doenças que mencionei antes, você pode ter opções legais. Eles ajudaram milhares de famílias a buscar justiça contra grandes corporações e estão prontos para lutar por você também. Então, se você estiver interessado, acesse forthepeople.com/forthepeople.com/gagnon. Isso mesmo, é forthepeople.com/forthepeople.com/gagnon. Se você tiver interesse em saber mais sobre como essas empresas podem estar afetando você, sua saúde e a saúde da sua família, e como você pode ter direito a uma indenização por causa disso. Preciso informar que este é um anúncio pago. Vamos voltar ao programa. Interessante. O texto menciona o trabalho de Tomé na Índia. Por exemplo, o que ele fazia lá? Obviamente, agora ele foi vendido como escravo, mas fala sobre ele, sabe, reunindo outros seguidores. Sim, fala sim. E o que ele faz é que ele chega lá e começa a trabalhar nesse palácio. E, de novo, se estamos falando sobre como, aparentemente, os cristãos antigos muitas vezes tinham senso de humor, tem uma sequência engraçada em que ele deveria estar construindo esse palácio. E como às vezes os empreiteiros às vezes fazem, né? Ele estoura o orçamento e o prazo, mas sempre pede mais dinheiro ao rei. Quando recebe, distribui aos pobres, afinal é isso que bons apóstolos fazem, certo? Sabe, parte dessa mensagem de Jesus e tal. Isso parece extremamente preciso até agora. É, a ideia de um empreiteiro tentando enrolar alguém. Eu penso, faz sentido. Ele é retratado assim, sempre dizendo que precisa de mais dinheiro. Desculpa, não terminei. Então, finalmente, o rei se irrita e vai ver o palácio. E quando ele chega lá no local do palácio, não tem palácio nenhum, nem sinal dele. E Tomás apenas diz, desculpe pela confusão. Não estou construindo um palácio para você na terra, mas sim no céu. Já ouvi isso antes. Você talvez já tenha ouvido falar disso. Clássico discurso de vendas. Minha mãe tenta consertar o deck da piscina dela. O cara diz, o deck da piscina está no céu. Então, o que é o reino? Ele fica muito bravo, acha que foi enganado e coloca Tomás na prisão. Mas então o irmão dele morre. E enquanto o irmão dele, você sabe, acha que o espírito dele está deixando o corpo, ele sobe para o céu e vê um monte de anjos e um palácio luminoso. O irmão dele revive e afirma, o palácio celestial existe. E nesse momento, certo, o rei é conquistado. E se não explicitamente, pelo menos implicitamente agora, acredita, certo, na mensagem de Tomás, certo, sobre Jesus e, você sabe, salvação e tudo mais. O texto se destaca por ser extremamente rigoroso contra todas as formas de sexo, inclusive dentro do casamento. Certo. A principal mensagem de Tomás enquanto ele percorre vários lugares na Índia e atrai seguidores é que as pessoas nunca devem fazer sexo, e ele frequentemente mira casais. E boa parte da trama é impulsionada por essa mensagem. E, com muita frequência, o que acontece é que ele está convencendo as mulheres, em especial, a não dormirem com seus maridos, e os maridos ficam furiosos. E é justamente isso que acaba levando ao martírio dele na sequência textual. Ele faz isso com membros suficientemente poderosos da elite política que acabam persuadindo o rei a prendê-lo e, na verdade, executá-lo. Uau! Então há uma grande ênfase na pureza sexual ao longo do texto. É isso mesmo. Estranho. Me pergunto se isso ainda acontece hoje, pois sou casado e sexo realmente não parece ser prioridade. Então é interessante. Talvez minha esposa tenha lido os Atos de Tomé, mas é interessante que isso permeie todo o texto, que ele esteja tão preocupado com a abstinência sexual. É intrigante porque, quero dizer, essa linha de pensamento certamente existe ao longo do cristianismo primitivo, mas não é algo que se consideraria dominante, certo? Sabe, conforme a igreja se forma e se estabelece. Na verdade, é o contrário.
Atualmente, muitos cristãos têm vários filhos, seguindo a ideia de crescei e multiplicai-vos. E essa mensagem parece, sabe, estar muito enraizada no dogma cristão. Sim. Sim, é curioso como isso seria tão contrário à ideia central. E agora, esse texto basicamente termina aí, com o rei sendo, você sabe, convertido, e o reino dele também sendo convertido, e aí se tornando um lugar cristão. Não diz isso explicitamente, é intrigante, porque o que acontece é que uma vez que o trabalho dele está feito, e o nome do rei, na verdade, é um nome que é de reis do norte da Índia, Muito, muito longe de onde os cristãos de São Tomé. agora vivem no sul da Índia. Certo? Hoje em dia, pensamos nisso a partir de um ponto de vista moderno. A Índia, como se fosse uma massa de terra unificada, e, você sabe, o colonialismo europeu tratou dessa forma. Naquela época, teria sido mais ou menos como diferentes grupos tribais em guerra, em certa medida, como diferentes reinos, imagino, controlando diferentes áreas geográficas. Exatamente. Então, diferentes entidades políticas, diferentes estados, diferentes cidades, diferentes governos, certo? E então, sabe, se Tomé está em um lugar, isso significa que ele não está necessariamente trabalhando em outro, Por assim dizer. mas uma vez que ele, sabe, faz todo aquele palácio, negócio dele, ele basicamente deixa o reino e apenas viaja, sendo muito itinerante. Quando é executado, já é outro rei. Agora, você mencionou que há um elemento polimórfico em Tomé no texto. Sim. O que você quer dizer com isso? Basicamente, o que acontece é que, ao longo da narrativa, certo, Tomé é retratado como o gêmeo de Jesus, idêntico em aparência, talvez até um irmão. Existe uma certa ambiguidade aí. E quando Jesus normalmente aparece, ele se parece com Tomé, e o nome de Tomé, na verdade, vem da palavra aramaica para gêmeo, certo? E o nome dele muitas vezes é traduzido para o grego. Aparece como dídimo, que é a palavra grega para gêmeo. Então existe essa noção de duplicação visual, mas quando Jesus, certo, que nesse ponto já está pós-ressurreição, muito mais espiritual e celestial do que, você sabe, humano propriamente dito, ele pode mudar de forma várias vezes. E ele é retratado fazendo isso. E parte do, se você quiser colocar assim, do humor do texto, é que às vezes quando Jesus se parece exatamente com Tomé, ele faz coisas para ofender as pessoas. E então, quando Tomé aparece um pouco depois, há todas essas pessoas que simplesmente o odeiam. E não fica imediatamente claro o porquê, mas o seu duplo está fazendo coisas que acabam colocando ele em apuros e tudo mais. Qual é um exemplo disso? Quero dizer, essa é uma pegadinha hilária. Isso é insano. Sim, mas sabe, basicamente, provavelmente fazendo o que Tomé faria. Eu teria que voltar para pegar um exemplo bem específico que ilustre isso. Mas, tipo, basicamente pregando que as pessoas são pecadoras, que sexo é sujo e por aí vai. Tomé chega e eles perguntam, sobre o que você falava? Ele diz, como assim? Sim. Uau! E então o texto diz que era Cristo na forma de uma espécie de aparição de Tomé que estava dizendo essas coisas. Na verdade, não é bem assim. Na minha opinião, o texto tem uma tradição bastante complicada. Não fica imediatamente evidente desde o início que eles são idênticos na aparência, mas à medida que você lê o texto, isso vai ficando um pouco mais óbvio, certo? E o texto sinaliza isso de forma muito mais clara. Interessante. Tomé chega na cidade e as pessoas reagem. Como você ousa fazer isso conosco? Certo. E eles ficam bravos porque ele fez algo que ele nem sabe que fez. Provavelmente ele viu o Kama Sutra e pensou, ei, vocês estão ficando malucos, vocês estão realmente enlouquecendo aqui, isso é fascinante. E então, o nome dele no texto é Tomé Dídimo. Sim, em algumas partes no início, quando está bem explicado, ele geralmente é chamado apenas de Judas. Às vezes é chamado só de apóstolo. Mas quando o nome é apresentado por completo, é Judas Tomás, também chamado Dídimo ou Judas Tomás. Interessante. E obviamente Judas Tomás é diferente de Judas Iscariotes. Sim, e esse era apenas um nome comum na época. Sim, é um nome muito comum. Judas, entendi. Sim, quero dizer, que texto fascinante. Sim. Há alguma outra parte do texto que você acha particularmente confusa ou interessante? Sempre achei a sequência de abertura interessante. Tentei imaginar como seria a viagem, já que eles saem de Jerusalém de navio direto para a Índia. E a partir daí é uma questão de Isso é impressionante. Não havia uma rota direta que eles poderiam ter navegado para chegar lá, certo? Eles teriam que passar pelo Mediterrâneo e contornar a África do Sul. Existe, em pelo menos certos períodos do Império Romano, pelo menos com alguma probabilidade, uma versão antiga do Canal de Suez.
O canal de Suez pode ter estado aberto naquela época. Basicamente, é algo bem parecido com isso. Ou talvez tenham levado por terra até certo ponto e depois embarcado em outro navio, acho. Deve ser isso porque Jerusalém nem é uma cidade portuária, né? Então você acaba se perguntando se não estão omitindo algo, né? Sabe, se eles foram até a costa e embarcaram em um navio, e isso simplesmente não é narrado dessa forma exatamente. Que texto bizarro. É fascinante, e eu frequentemente achei que isso era, sabe, uma das coisas mais notáveis sobre isso. Ao estudar como o cristianismo se espalha pela Ásia e como surgem comunidades cristãs, uma grande questão é: como esse texto se relaciona e o que significa? Como se faz história a partir dele? Perguntas assim tornam tudo muito difícil. Certo. Então, esse texto estaria disponível para os primeiros pais da igreja enquanto eles estavam estabelecendo o cânon? Sim. Sério? Então é possível que eles realmente tenham considerado isso, tipo, em Nicéia ou em outro concílio, e decidiram que não faria parte do cânon. Na minha visão, o texto pode ter sido composto um pouco tarde, dependendo de sua circulação, para que as pessoas não o conhecessem no início do século IV. Mas certamente ao longo do século IV, enquanto eles ainda estavam pensando sobre o que seria esse cânon, sim, eles realmente sabiam sobre isso. E pode ter havido um precursor disso que se perdeu, que focava em Tomé e na Pártia, ou seja, no mundo iraniano. E o motivo pelo qual dizemos isso é porque, quando você vê que os textos patrísticos começam a falar sobre Tomé pregando em algum lugar, sendo martirizado em algum lugar e assim por diante, eles frequentemente se referem à Pártia. Então, por exemplo, Eusébio, não sei se você o conhece. Ele escreveu coisas importantes, incluindo uma história da igreja por volta do ano 300. Ele menciona uma tradição de que Tomé foi para a Pártia, por exemplo, e coisas desse tipo. E assim, parece haver outra tradição que está circulando que é igualmente apócrifa, que nós não conseguimos, sabe, realmente ler. Como falamos em outro episódio, discutimos o quanto pouco sobreviveu da antiguidade. Sempre é difícil entender a lógica disso. Mas no século IV, o que acontece é que ele passa a ser marcado como um texto que realmente não deveria estar no cânon do Novo Testamento. Santo Agostinho de Hipona tem muitas críticas a dizer sobre ele. Sim, pois é. E o que exatamente ele destaca? Tipo, a ideia de que Cristo venderia alguém como escravo, essas coisas. A teologia incomoda as pessoas, certo? Naquela época, muitos líderes das instituições da igreja aceitavam isso. Sim, o ascetismo é ótimo. Ser celibatário, ser monge é ótimo, mas não é pecaminoso em si casar e ter filhos. O texto ficou muito popular entre os maniqueístas, certo? Então, há um pregador muito famoso na Mesopotâmia do século III e no mundo iraniano chamado Mani, e ele estabelece uma religião que de muitas maneiras está relacionada ao cristianismo, mas que entrelaça outras tradições como o zoroastrismo e o budismo. E o que é fascinante é que, às vezes, textos que são populares entre os cristãos também são populares entre os maniqueus. E você sabe, Agostinho foi maniqueu uma vez, na verdade, certo? Antes de, você sabe, ele deixar esse movimento específico e se tornar, certo, um cristão niceno. E eu acho que, às vezes, quando um texto é muito popular entre os maniqueus, isso pode, às vezes, gerar, certo, suspeita por parte, você sabe, das autoridades da igreja que não querem que outras pessoas o leiam. Interessante. Mas a teologia é diferente, não? Sua mensagem moral também. E sim, sabe, né, isso acontece, circula entre pessoas que alguém como Agostinho teria definido como hereges ou não cristãs. E acho que esses fatores contam. Fascinante, que texto bizarro. Qual é a literatura aceita pela igreja sobre qual foi o verdadeiro trajetória missionária de Tomás? O que é geralmente aceito? Certo. O que é geralmente aceito? Quero dizer, acho que o que acontece com esses textos, o que muitas vezes é chamado de apócrifos apostólicos. Pela minha experiência limitada, minha especialidade talvez não ajude muito, mas acredito que o que ocorre é que, sabe, é útil ter tradições de que os apóstolos fizeram coisas no início, certo? Também é uma forma de explicar muito do que está acontecendo com, sabe, o surgimento do cristianismo, digamos, no segundo século, que de outra forma seria difícil de explicar, ou até mesmo antes disso, entendendo a era apostólica. Acho que às vezes o que se formaliza no ensino são aspectos desses textos, mesmo que eles próprios sejam meio rejeitados. Porque o que acontece é que, sabe, alguns dos pais da igreja não querem que as pessoas leiam esse texto, mas eles também acreditam que Tomé foi para a Índia.
Certo. Eles aceitam essa premissa básica que parece se originar do texto, mas não querem que outras pessoas leiam e talvez tenham, sabe, contato com outras coisas. Interessante. Então há uma aceitação geral de que Tomé foi para a Índia, mas esse texto não é o relato do que aconteceu. Eu acho que, sabe, sim, na tradição cristã ou nas tradições em geral, isso foi aceito. Certo? Sabe, Ahn, em termos de, sabe, de uma perspectiva histórica da fé, certo? Tomás é aquele que foi para o leste. Se não foi para a Índia, ele pode ter ido para lugares interpretados como Índia ou Etiópia. Sim, interessante. acho que essa tradição é aceita da mesma forma que, sabe, muitas tradições cristãs aceitam que, sabe, Pedro foi o primeiro papa, mesmo que isso também seja, de certa forma, algo mais defendido por tradições apócrifas, certo? Do que está estritamente no Novo Testamento. Existem certas. Sim, certas passagens dos evangelhos podem ser interpretadas dessa forma, mas a elaboração vem de outros textos. Interessante. Então, esse rei indiano, que é corroborado por outros textos, existe alguma outra evidência que comprove que ele realmente se converteu ou, você sabe, aceitou o evangelho de Cristo ou qualquer coisa fora desse texto? Infelizmente não, na verdade não. Então esse nome é usado por vários reis. Merci. É como o nome Augusto, se você curte a história romana, certo? É o nome pessoal de alguém enquanto imperador, mas depois todos os imperadores recebem esse nome. Parece que no primeiro século d.C., de modo geral, a cronologia pode ser bem mais difícil de determinar do que eventos ocorridos em território romano. Alguém tem esse nome, e então outros reis subsequentes adotam o mesmo nome. Rei Luís pode se referir a vários reis diferentes. Interessante. Geralmente aquele que as pessoas acham que está sendo representado é justamente um dos que tem a documentação mais sólida. Por exemplo, há uma inscrição, certo, de que ele deixou certas moedas com o nome dele. Pessoalmente, eu não vi nada que sugerisse que, sabe, ele necessariamente se converteu. Embora, como as coisas costumam acontecer, existam maneiras, certo, de fazer esse argumento, suponho, se alguém quiser interpretar certos simbolismos ou coisas assim. Existem muitos outros livros relacionados a esse tipo de apócrifos apostólicos, como você descreveu. Obviamente, este aqui é, sabe, muito interessante e bizarro. Mas existem muitos outros que contam uma história alternativa sobre o que acontece com os outros apóstolos? Sim, na verdade existem vários. E então, o que acontece é que quando você chega pelo quarto, quinto e sexto séculos, as pessoas até começam a fazer listas de apóstolos, certo? E então, tecnicamente, elas são quase, por falta de uma palavra melhor, versões resumidas do que os apócrifos dizem. Então, alguém escrevia um texto e ele trazia, por exemplo, onde todos os 12 apóstolos nasceram, pregaram e morreram. E então, se eles realmente quisessem, sabe, ser informativos, poderiam até falar sobre os apóstolos, certos profetas. Esse tipo de literatura cresce no fim da antiguidade devido ao interesse das pessoas. E muitos desses, sabe, resumos, eles realmente são derivados dos apócrifos, certo? Então, eu acho que o que acontece, pela minha experiência, é que, sabe, as pessoas, os primeiros cristãos, em geral levam essas tradições a sério, mas nem sempre gostam do texto, certo? Essa é meio que a fonte principal. E eu acho que o que eles fazem é, às vezes, tentar isolar uma coisa da outra. Entendi. Elas são aceitas na tradição oral, mas não fazem parte do cânone. Influenciam nossa visão da história, mas não devemos analisar tão profundamente. É. Então, por exemplo, você mencionou o papado de Pedro, que eu ouvi ao longo dos evangelhos, sabe, tipo, Cristo meio que diz, tipo, sabe, sobre você construirei minha igreja. Tipo, você é a rocha, sabe, Petrus, como se você fosse ser o pai fundador, sabe, da igreja. Mas existem outros textos apócrifos que fazem referência a Pedro se tornando o primeiro papa, entre aspas? Sim, existem textos apócrifos que basicamente associam Pedro muito mais a Roma, pregando lá, sendo martirizado lá, e isso está, você sabe, nos textos que normalmente são chamados de apócrifos, porque as pessoas não sabem como mais chamá-los. E quais são os nomes desses textos? Atos de Pedro. Certo. Então, os Atos de Pedro são semelhantes aos Atos de Tomé. Sim. Interessante. E você sabe muito sobre os Atos de Pedro e o que tem lá? Tem algo bizarro ou incomum como nos Atos de Tomé? Sim. Eu sei um pouco, talvez menos, pois não estudei muito isso, mas ainda posso comentar algo, certo? Há um texto chamado Evangelho de Pedro.
Ele sobrevive parcialmente. Sabemos que era lido no norte da Síria por volta de 200, pois Eusébio, que mencionei antes, fala sobre ele. E ele conhece alguém ou sabe de alguém que descobriu esse evangelho e que as pessoas estavam levando isso a sério. Uma parte dele sobrevive e ele narra a crucificação de Jesus, certo? O tema de, você sabe, outra das nossas conversas que na verdade realmente desloca a responsabilidade da autoridade romana para pessoas da sociedade judaica. Elas desempenham um papel muito mais proeminente. E se não me engano, até aqui Herodes Antipas está mais envolvido também, certo? E eu acho que nos Atos de Tomé, uma das principais coisas que acontecem é que ele está debatendo frequentemente com alguém, se não me engano, alguém chamado Simão Mago, que é meio que... São os Atos de Pedro, Atos de Tomé. Desculpe, Atos de Pedro, certo? Eu deveria ter dito. Não, tudo certo. Só quero ter certeza de que estou acompanhando. Certo. Então, ele faz referência a quem? Sim, há uma tradição de que Pedro debateu com alguém chamado Simão, que talvez tenha vestígios nos Atos dos Apóstolos ou algo assim. E essa pessoa é retratada como um tipo de mágico. Eu estava lendo sobre isso, mas o nome dele é Simão Mago. E ele conseguia levitar e fazer todo tipo de coisas milagrosas. Ele era basicamente como um feiticeiro, tipo um bruxo ou algo assim. E isso está escrito nos Atos de Pedro. Se eu entendi corretamente, certamente em um dos textos, certo, associado à tradição apócrifa de Pedro... Por assim dizer. E o que ele diz sobre isso? Cris, você se importaria de abrir a página do Simão na Wikipédia? Esse cara é fascinante. Eu estava lendo a Wikipédia dele outro dia. Eu pensei, isso é incrível. E então, o que há para dizer sobre isso nos Atos de Pedro? Quero dizer, eu não me lembro de nada muito claramente, para ser honesto. Sabe, eles têm um debate. Há um tipo de julgamento onde eles são colocados um contra o outro para mostrar quem realmente é. Tem, sabe, apoio divino, certo? Uau! E Pedro basicamente vence porque ele pode fazer tudo o que Simão faz ou desfazer tudo o que Simão faz. Interessante. Ok, vamos dar uma olhada. Significa mágico, Simão, o mágico. Sim. Então ele é uma figura religiosa que confronta Pedro nos Atos dos Apóstolos. O ato de simonia, ou pagar por uma posição, recebe esse nome por causa de Simão. Não, está certo. Sim. Bom, isso é fascinante. Ok, isso é fascinante. Então, Justino, ele é natural da Samaria. Nas obras apócrifas, incluindo os Atos de Pedro, Simão aparece como um feiticeiro formidável com a habilidade de levitar e voar à vontade. Ele às vezes é chamado de mau samaritano. Isso é engraçado. Eu gosto disso. O mau samaritano, devido ao seu caráter malévolo. Uau, isso é fascinante. E isso faz parte, eu acho, de uma tradição gnóstica, como diz aqui. Sim, muito do... como e o que significa algo ser gnóstico. Eu não sou especialista em gnosticismo antigo, mas isso pode ser atribuído a diferentes textos e visões de mundo. Às vezes é difícil explicar, né? Sabe se um texto é realmente gnóstico ou não, mas é isso. Certo. Mas esse termo, esse conceito é frequentemente associado a muitos evangelhos apócrifos, sabe? E eu acho que um texto gnóstico seria algo que meio que reinterpreta ou talvez até subverte a divindade de Cristo ou de Deus, mas ainda assim aceita de certa forma a existência desses personagens. Dá pra dizer isso? Sim, mais ou menos por aí, sabe? Pra mim, geralmente quando há esse foco em algo ser gnóstico, isso reflete uma certa visão de mundo, como se para realmente conhecer o cosmos, certo? Vem da palavra grega para conhecimento, gnose. Certas pessoas têm esse conhecimento que outras pessoas não têm, certo? Pode até ser que algumas pessoas sejam meio predestinadas a ter esse conhecimento. E eu acho que muitas vezes, quando as pessoas estão classificando textos, se eles se encaixam nesse espectro, certo? Elas podem, sabe, falar sobre isso como sendo gnóstico, mas se não se encaixam, certo, não falam. Interessante. Uau! Quero dizer, isso é fascinante. Esses outros textos apócrifos. Atos de Pedro diz que a multidão hostil o apedrejou. Ele é incrível. Uau, quero dizer, isso é fascinante. Se você não se importar, vou ler isso. Não! Fique à vontade, eu preciso voltar para minha cela. Sim, não, isso é ótimo. O apóstolo Pedro ora a Deus para... Ok, isso é fascinante, certo? Então Simão está fazendo mágica no fórum e para provar que é um deus, ele levita no ar acima do fórum.
Pedro ora a Deus para parar o voo dele, e ele para no meio do ar e cai em um lugar chamado Via Sacra, quebrando as pernas em 3 partes. A multidão hostil, ou antes não hostil, o apedreja. Gravemente ferido, ele pede que o carreguem em uma cama à noite. De Roma para Arícia ou Arícia e é levado de lá para outro lugar, para uma pessoa chamada Castor, que foi banida de Roma por acusações de feitiçaria. Os atos seguem relatando que ele morreu após ser gravemente cortado por 2 médicos. Como assim? Sim, tem todo esse material lá e de onde ele vem. Você sabe. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque estou aqui sentado na minha bela barraca, como vocês podem ver, toda semana, dia após dia. E as pessoas sempre perguntam, dizem, Mark, como eu faço para ter uma barraca assim? Eu quero sentar numa barraca bonita e convidar uma pessoa amada, um amigo, sabe? Alguém que eu aprecio e adoro. Quero que essa pessoa se divirta na minha barraca. É fácil. Graças ao pessoal bacana do BlueChew.com. Isso mesmo, BlueChew é a marca original pioneira que oferece comprimidos mastigáveis. E o que esses comprimidos fazem? Fico feliz que você perguntou. Eles vão te proporcionar uma performance sexual mais forte, mais potente e duradoura. Isso mesmo. Eles vão te ajudar a levantar a barraca em qualquer lugar, seja onde for. E o melhor de tudo é que tudo é feito online. Isso significa que você não precisa ir ao consultório do médico e, sabe, conversar com ele e dizer tipo, estou me sentindo meio estranho. Isso não é só para quem tem problemas. É para quem busca a melhor experiência da vida, seja no dia dos namorados, aniversário ou até em um funeral. Vai saber. Sempre que precisar, você nunca sabe quando pode precisar do BlueChew. Temos uma oferta especial para os ouvintes deste programa. Experimente seu primeiro mês de BlueChew grátis. Isso mesmo, totalmente grátis. Mark, isso funciona para mim? É grátis, por que não tentar? Visite BlueChew.com para mais detalhes e informações importantes de segurança. E agradecemos ao BlueChew por patrocinar este podcast. Certo, agora vamos lá. E vamos voltar ao programa. Estou muito curioso. Quando você cresce católico, claro, você meio que aceita que o cânon é a palavra de Deus divinamente inspirada e esses textos apócrifos são, sabe, imitações ou fraudes ou outra coisa. Fico curioso sobre por que alguém escreveria isso. Isso parte do pressuposto de que os evangelhos são históricos e retratam com certa precisão os eventos ocorridos. Mas aí tem esses outros textos que são basicamente fanfiction. Será que isso é alguém tentando perturbar a ordem cristã ao inserir, você sabe, textos quase críveis? Fico curioso se você tem alguma teoria sobre por que alguém escreveria um texto assim, ou se todos agem igual e alguns acabam sendo absorvidos no que chamamos de cânone. Certo. Eu acho que o que acontece é que, você sabe, à medida que as comunidades cristãs vão tomando forma e se formando, certo? Acho que as pessoas ficam curiosas para saber, certo, sobre o próprio passado delas. Aparentemente, há vários relatos circulando e algumas pessoas acreditam mais neles que outras. Pelo menos, é assim que imagino. Mas existem, sabe, debates internos, certo? E, sabe, pessoas com diferentes interpretações do cristianismo, certo, estão produzindo textos para defender essa perspectiva. Se voltarmos aos Atos de Tomé, vemos que M. quer que tenha produzido isso, claramente acreditava em uma versão do cristianismo onde as pessoas não fazem sexo. Certo? Então eu acho que, de certa forma, enquanto os cristãos estão tentando entender quem eles são, quais são nossas práticas, quais são nossas crenças, eles também recorrem a um certo passado histórico, e isso inspira essas narrativas que começam a tomar forma sobre, sabe, quem eram os apóstolos, o que eles faziam, sobre o que eles discutiam. Quem eram os impostores? Certo. E com diferentes tradições priorizando alguns apóstolos mais do que outros. E quando falamos sobre o Novo Testamento, como você mencionou, é no século IV que o cânone, como conhecemos, começa a se consolidar um pouco mais, e as autoridades da igreja passam a ter um pouco mais de concordância, mas não de forma universal. O que acontece durante esse período é que diferentes cristãos têm perspectivas diferentes sobre quais textos são autoritativos e de que forma. Às vezes, nos apócrifos, você pode não acreditar em tudo, mas acredita que um apóstolo esteve lá e pregou. Ou talvez você realmente veja isso como tão autoritativo quanto outro evangelho, sabe? Que acaba entrando no Novo Testamento, certo? Fascinante.
Você considera outros textos apócrifos estranhos? Novamente, sei que isso foge um pouco do seu escopo, mas há outros que você considera especialmente interessantes nesse período do cristianismo primitivo, antes da igreja ter um concílio para decidir o que incluir? Algo mais que chame atenção? Sim, uma coisa que me vem à mente é que, se não me engano, existem tradições sobre os apóstolos. Acho que André, se não me engano, foi pro norte e lidou com povos canibais, pessoas que comiam outras pessoas, certo? Coisas assim. Procure aí, como chama? É Atos de André? Perguntei se era André, mas não me cite porque posso estar lembrando errado. Mas nós vamos conseguir, nós vamos achar. Isso é ótimo. Atos de André. Isso é fascinante. Ok, é. Então, basicamente, André vai para as regiões ao norte de onde exatamente? Ok. Talvez eu estivesse certo entre o povo que come pessoas. Os atos de André e Matias entre os antropófagos? Isso é grego para comedores de pessoas. Sério, eu gostei que você me fez tentar descobrir isso. Você sabia a palavra e deixou ele tentar. Fiquei aliviado por lembrar mais ou menos certo. Isso é fascinante. Existe em diversos manuscritos latinos. Pode rolar mais para baixo, Cristos. É o romance dramático que apresenta os apóstolos André e Matias entre canibais. Uau! Ok. Então eles vão entre esses canibais em um suspense com detalhes sangrentos, escrito para um público cristão no século II. Ok, então o que diz aqui? Datado de meados do segundo século, o texto apócrifo relata que Matias foi para o meio dos canibais e, sendo lançado na prisão, foi libertado por André. É considerado um romance e entende-se que não tem valor histórico. Sim. Heinz Hoffmann considera isso apócrifo secundário e afirma que deriva de outras fontes apócrifas. Os canibais macabros lembram Hoffmann do assassinato de Sócrates pela bruxa Mero em Metamorfoses. Quero dizer, fascinante. Eu fico de novo constantemente muito interessado nesses textos e em por que eles surgem e o que significam para as pessoas daquela época. Acho que eles liam isso quase como fanfic, especialmente este. Ou você acha que algum deles leu isso como um texto histórico de verdade naquela época? Sinceramente, eu não sei. Acho que todas essas são possibilidades, sim. E se não me engano, em algumas dessas versões resumidas que te falei, sabe, o André, acho que é descrito como indo direto para alguma região ao norte, o que é consistente com essa tradição textual. Uau! E sim, então tem muito material desse tipo. Digo, e como isso deve ser lido é uma questão fascinante. E. Sim. Que região ao norte seria? É na Europa Ocidental? Sim, o que acontece é que na literatura antiga, quanto mais ao norte você vai, mais. Isso. As pessoas são retratadas como fazendo quase o oposto do que as pessoas, por exemplo, na sociedade mediterrânea fazem. E existe um estereótipo, tipo, na literatura grega e romana, de que as pessoas que vivem, tipo, você sabe, no interior da Europa, mais ao norte. Sim. E se envolviam em práticas em que, você sabe, sim, eles comiam pessoas, ou era considerado um ato de piedade assassinar os próprios pais. Uau, isso mesmo. Você tem esses relatos, e a literatura cristã, sabe, muita dela sendo escrita por pessoas que viviam justamente em, você sabe, áreas romanas, ou lugares com, tipo, sabe, populações gregas antigas. Sabe, eles estão filtrando esse tipo de coisa, eu acho. E isso acaba influenciando, sabe, como eles estão historicizando ou romantizando figuras apostólicas. Interessante, certo. Então vamos nos basear em um pouco de história real. Claro. Como você descreveria caso exista algo como história real? Como você descreveria, você sabe, a história do cristianismo se espalhando pelo Império Romano após a morte de Cristo, mas também pelo Oriente? Certo, quero dizer, a maneira como eu frequentemente tentei historicizar isso indo para o leste, e as narrativas que aceitei, digamos, indo para o oeste. Paulo, certo é que, você sabe, muitas das narrativas, e isso inclui, como o texto que estamos falando, o que elas normalmente fazem é isso. Eles retratam um apóstolo que aparece em algum lugar onde eles são totalmente desconhecidos com muita frequência. Eles transmitem uma mensagem que convence instantaneamente algumas pessoas. Outras pessoas se ofendem, pois isso convence algumas. E o texto parecia insinuar que esse resultado é inevitável, certo?
Um estranho chega até você e diz que o que você está fazendo está errado, que não é o jeito certo de viver, que você deveria fazer outra coisa. Você vai aceitar isso de imediato. E é mais ou menos assim que, você sabe, essas narrativas costumam apresentar, certo? Conversão ao cristianismo e por aí vai. Então, quando as pessoas estão tentando entender os aspectos históricos, elas certamente olham para o texto como uma forma de entender como as pessoas poderiam pensar sobre o próprio passado. Ou talvez não, se elas enxergarem isso apenas como uma história, certo? Mas eu acho que o tipo de trabalho histórico que eu geralmente acho interessante quase que humaniza, certo? Na verdade, os primeiros pregadores ou apóstolos, certo? Eles estão vivendo em outra cidade, eles estão trabalhando lá, eles estão fazendo amigos. Quando existe um certo nível de confiança, eles conversam sobre esse tipo de coisa, certo? E algumas pessoas leem, você sabe, certas cartas de Paulo dessa forma. Quando eu estava trabalhando, você sabe, no cristianismo no movimento para o Oriente, era assim que, em grande parte, na minha visão, eu pensava sobre isso, certo? Você tem pessoas que você sabe são cristãs, elas estão se movendo, estão vivendo em lugares diferentes. Eles podem não estar fazendo isso só para pregar, nem mesmo principalmente para pregar. Talvez tenham se mudado por trabalho, ou sejam comerciantes vivendo em outro lugar. E quando eles estão realizando transações com pessoas que conhecem e constroem um certo nível de, você sabe, respeito mútuo, talvez comecem a ter conversas sobre suas crenças a respeito do cosmos. Era assim que eu costumava pensar nisso. Então, normalmente eu acho que o que está acontecendo é que estão sendo formados laços sociais. Mas o início não é necessariamente, digamos, a mensagem do evangelho que chega e é importante. Achei importante porque acredito que o cristianismo muitas vezes se espalha quando pessoas viajam e vivem fora, não apenas pela pregação. Certo. Mas quando estão em um lugar, surgem esses momentos em que eles pregam. E você sabe, né? Eles criam comunidades que lançam raízes fortes. E então, talvez a partir daí, eles sigam para outro lugar. Há argumentos contra esse pensamento. Monte, que citei antes, parece viajar por todo lado. E você sabe, isso na verdade se assemelha mais à forma como os apóstolos são retratados agindo. Mas isso para mim costuma ser convincente. Isso pode só mostrar minhas limitações como alguém que muitas vezes é convencido por amigos próximos. Igual. Pessoas de confiança, certo? Alguém que nunca conheci, mas que tem uma opinião sobre mim e o que eu deveria fazer. Isso é interessante. Você sabe qual apóstolo, segundo registros históricos, foi mais longe? O mais longe. Sim, eu ficaria curioso para saber. Quero dizer, se aceitarmos, sabe, que Tomé foi para a Índia ou para um lugar conhecido como Índia, talvez esse tenha sido o mais longe naquela época. Sim, existem tradições que afirmam que eles chegaram até a China baseando-se nisso. Sério? Tomé especificamente? Sim. Interessante. Isso não está explicitamente escrito nos Atos de Tomé. Mas o que acontece é que, uma vez que essa narrativa se torna popular, você pode desenvolver essa narrativa. Certo. E as pessoas fazem isso. E então, por volta do quarto e do quinto século, e certamente depois disso, você começa a ouvir falar dele em lugares como Shir, que seria mais ou menos o lugar onde os seres viviam. Os seres eram produtores de seda, termo usado pelos gregos para se referirem ao noroeste da China. Muito interessante. Então, não tendo um conhecimento íntimo de todas as tradições de todos os apóstolos, eu tenderia para Tomé, mas você sabe, sou tendencioso nesse aspecto. Você sabe como alguém que, há muito tempo é fascinado por esse apóstolo em particular, certo? E pelas narrativas sobre ele. Isso é interessante. E agora no que diz respeito à disseminação do cristianismo pelo Império Romano, Certo. logo após a morte de Cristo, eu imagino, sabe, baseado no que eu vi, que houve muita perseguição aos cristãos. Certo. Como isso, sabe, acontece? Como isso acontece na prática? Tipo, o que os primeiros cristãos faziam que levava eles a serem perseguidos dessa forma? Certo. Bem, eu acho que o que acontece, na minha opinião, e isso na verdade se relaciona a um episódio diferente que fizemos sobre o julgamento de Jesus. Eu acho que o que acontece é que, à medida que eles vão se estabelecendo em diferentes lugares, e você sabe, com o passar do tempo, certo, eventualmente eles vão criar o que se tornaria o cristianismo. Muitos estudiosos ainda os veem como um movimento específico dentro do judaísmo no primeiro século. Mas eu acho que o que está acontecendo é que eles meio que têm critérios rigorosos para fazer parte do grupo. Eles costumam se reunir, certo? Não digo em segredo, mas pode parecer assim.
certo? Sabe, eles têm pequenas congregações que, sabe, são meio inclusivas no sentido de que, sabe, membros que cumprem os critérios são acolhidos. Mas, sabe, pessoas de fora não simplesmente, sabe, participam desses rituais necessariamente, a menos que, tipo, sabe, elas tenham passado pelo processo e atingido esse critério. Sabe, eles não adoram os deuses que seus vizinhos adoram, ou, nesse caso, o imperador romano, que também é algo que está se tornando cada vez mais comum. E eu acho que o que começa com isso a acontecer é que certas autoridades romanas e talvez às vezes certos líderes municipais, onde quer que esses cristãos estejam se estabelecendo, pensam no que eles estão fazendo como algo meio sedicioso. Há algo antagônico ao restante da sociedade no que fazem, algo talvez hostil à ordem política. O intrigante é que diferentes governadores parecem ter opiniões distintas sobre isso, o que se relaciona à conversa sobre o julgamento de Jesus. Right? Alguns realmente acham que isso é algo que pode ser processado, mas outros não parecem pensar assim. Eles não se incomodam tanto com isso. Ou talvez, sabe, alguém acusa outra pessoa de ser cristão, eles não estão tão inclinados a se envolver. Certo, então também tem aquela questão de qual é a visão de mundo do juiz. O que? Ahn, Qual é a subjetividade deles, sabe, em termos de como eles entendem as coisas e como eles entendem os cristãos? Alguns podem achá-los diferentes, mas talvez não façam nada realmente criminoso. Por isso, os cristãos estão sempre discutindo. Vocês nos tratam como criminosos, mas qual crime cometemos? A liberdade religiosa era aceita no Império Romano até esse ponto? No sentido de que certamente havia uma tolerância muito grande ao pluralismo e pouca expectativa de conformidade universal com praticamente qualquer coisa. Certo. Exceto pelo imperador. Era necessário haver reverência ao imperador. Ainda assim, havia exceções. Judeus não eram obrigados a adorar o imperador, podendo, quando o templo existia, fazer sacrifícios em favor do imperador. Se houver, digamos, uma cidade celebrando, tipo, não sei, um festival municipal, tipo, para os deuses da cidade e para o imperador, certo? Se você simplesmente não for, como um politeísta, ninguém necessariamente vai se importar. E eu já tive algumas conversas fascinantes com alguns estudiosos maravilhosos sobre essa questão, certo? É intrigante que, quando os cristãos não fazem isso, isso se torna um pouco mais importante porque, até certo ponto, se você não aparece e não participa, você não está necessariamente, sabe, sendo colocado numa lista negra ou algo assim, certo? Talvez seja diferente se você for em público e disser esses deuses não são reais ou algo assim. Certo. E talvez até certo ponto seja com isso que os cristãos são associados. Mas sim, o que acontece é que, você sabe, há esses momentos em que os cristãos são perseguidos e executados, e o crime deles, ao que tudo indica, é ser cristão. Embora às vezes isso possa estar misturado com outras coisas, como por exemplo, um episódio muito notório sobre Nero, cuja historicidade foi debatida recentemente, mas a maioria ainda acredita que algo aconteceu com os seguidores de Jesus Cristo naquele momento, certo? Mas o que essencialmente acontece é que eu acho, ou pelo menos como muitos estudiosos concordam, à medida que o Império Romano avança, sabe, há momentos em que os cristãos certamente vivenciam como perseguição, e certamente há processos e execuções. E, sabe, o crime deles, por assim dizer, é meio indefinido, porque se trata de quem eles são, não necessariamente de um ato que cometeram, certo? Certo? É possível ser assassino sem cometer assassinato? Questão filosófica interessante. Os cristãos dizem, e quanto ao nosso crime? Você está dizendo que somos criminosos, mas não definiu necessariamente um crime. No terceiro século, vários motivos levaram ao esforço de envolver as pessoas em rituais comuns. E quando os cristãos não participam, eles se destacam muito mais. E é aí que você começa a ver mais momentos de hostilidade mais uniforme por parte do Estado romano. Interessante. Eu me pergunto se havia algo na tradição cristã daquela época que causava algum problema. Como o quê? Como os ensinamentos de Cristo, a comunhão ou práticas que a igreja primitiva seguia e que os romanos consideravam estranhas. Acho que você está certo.
Acho que certamente há interpretações erradas, né, já no segundo século, sobre o que os cristãos estavam fazendo. E às vezes você vê isso na literatura apologética cristã, onde eles explicam por que, sabe, eles não são culpados de nada criminoso. E, sabe, eles são acusados de coisas como incesto e, sabe, de comer pessoas. E, sabe, não, isso pode ser tanto uma interpretação sincera quanto muito insincera de, sabe, um sentimento de fraternidade, chamando as pessoas de irmãos e irmãs. Certo? Eucaristia, certo? Sim, então eles são acusados de fazer coisas que os romanos, ou pelo menos alguns romanos, consideram como um comportamento basicamente muito antissocial. E claro, fazendo isso, certo, em situações em que as pessoas não podem vê-los fazendo isso, certo? E parece haver algo subversivo nisso. E você sabe, quando você combina isso com uma tendência de não ver o imperador romano, nem outros deuses que, na visão de muitos politeístas, protegem a comunidade como divindades. Ou Como você sabe, precisando de adoração, ser apaziguado, agradado ou conquistado, ou como quiser chamar, acho que isso os expõe a muitas suspeitas. E como resultado, certo, você sabe, começamos a ver essas situações onde se identificar como cristão de alguma forma se torna uma ofensa passível de punição se você for acusado disso e admitir. e eles são mortos às vezes de maneira impressionante. Então me disseram que haverá execuções públicas e rituais de morte ao estilo gladiador. Isso é verdade? Sim, quero dizer, até onde conseguimos entender isso como um fenômeno histórico, certo? As pessoas discutem se algum martírio realmente ocorreu ou não e continuam debatendo. Mas há uma forte tradição textual indicando que as execuções de cristãos aconteceram, você sabe, nos espetáculos sangrentos romanos, porque esse era realmente um lugar onde os romanos executavam condenados. Certo. E. Right, se os cristãos são condenados por um crime que, aos olhos de um juiz romano, é grave, ok, se querem chegar a esse ponto, mas novamente não. Nem todos fazem isso, mas se o juiz estiver disposto a levar isso a esse ponto, esse seria um caso em que, certo, uma punição pública muito visível aconteceria. Interessante. Uau. Agora, quem foi o. Eu sei que Constantino, obviamente, bem mais tarde, meio que, você sabe, depois de uma batalha infame, ele e supostamente alguns dos seus soldados, você sabe, veem essa aparição. Alguns dizem que é uma cruz no céu, você sabe, e passa por uma conversão profunda. Mas antes de Constantino, houve alguma liderança romana de alto escalão ou poderosa que se converteu? Ou é realmente com Constantino que você vê uma conversão completa do Império Romano? Acho que, se estamos falando da história, realmente estamos falando de Constantino. Na Antiguidade Tardia, cristãos às vezes mencionam outros imperadores que teriam se convertido. Ahn, Embora isso não seja amplamente aceito. E, de novo, isso pode ser apenas coisas inventadas na literatura apologética cristã. Certo. Então, quando estamos falando sobre o cristianismo e um imperador que se converte, sim, pensamos em Constantino, especialmente se estamos falando de reconhecimento público. Certo. Sim. Isso é interessante. Sim. E quanto aos apóstolos e a questão de pregar fora do Império Romano, indo para o leste, eles tiveram mais facilidade? Ou eles estavam sujeitos ao mesmo tipo de punições e, você sabe, morte? Eles estavam expostos a processos judiciais e à execução até certo ponto. A escala é debatida. Mas o que acontece, basicamente, há momentos no terceiro século em que a monarquia persa sassânida está, de certa forma, se organizando, certo? Ou a hierarquia sacerdotal zoroastriana. Há momentos em que há interesse em que, pelo menos, os cristãos reconheçam uma certa subordinação, certo, ao zoroastrismo. E no quarto século, o que acontece é que há algumas execuções sob um rei chamado Shapur II. E essas execuções são retratadas como sendo muito disseminadas e como uma tentativa de eliminar, você sabe, cristãos ou comunidades cristãs. Há debate sobre quanto isso se baseia no que ocorre com os cristãos sob os tetrarcas, certo? Quando os tetrarcas passam a perseguir cristãos em larga escala em partes do Império Romano, os cristãos produzem literatura retratando membros da tetrarquia cometendo atos horríveis, que então circula. E então há uma tendência depois disso dos cristãos ao historicizarem a perseguição, certo? Eles retornam a esse modelo.
Mas há momentos em que pelo menos membros do clero cristão certo estão sendo executados no quarto século. O motivo é debatido. É um esforço ou porque a monarquia persa não acha que as pessoas deveriam ser cristãs? Ou é por algum delito específico além disso? Certo. Sabe, atrapalhar a arrecadação de impostos é uma das coisas que as pessoas analisam. Mas a resposta curta é sim e não. Então, o que acontece, tipo, nos territórios persas é que os cristãos, em geral, recebem apoio como uma das comunidades desse império. No modelo imperial, há diversos povos com tradições próprias. Eles fazem parte de uma hierarquia bastante diversa. Eles precisam cumprir certas obrigações para serem bons súditos, mas suas tradições permanecem e você as pratica. Certo? E parece que é assim que os persas lidam com isso. Mas há momentos em que sim, cristãos acabam sendo executados. E você definitivamente não deveria se converter do zoroastrismo ao cristianismo. Isso geralmente é considerado algo estritamente proibido. Interessante. Sim, Sim, eu já ouvi falar sobre o zoroastrismo. Eu sei que é, sabe, uma das tradições de fé mais antigas que acho são conhecidas. Sabe, o hinduísmo e o zoroastrismo geralmente estão entre as religiões mais antigas. E é interessante que era tão difundido naquela parte da Pérsia, naquela época. O cristianismo acabou mudando isso? Ou foi o Islã que chegou depois e meio que eliminou o zoroastrismo naquela região? certo. Quero dizer, essencialmente, o zoroastrismo é, entre a elite política, a religião dominante. Embora o que acontece é que, você sabe, cristãos e judeus na Pérsia Sassânida também se tornam muito proeminentes. Com o aumento do patrocínio estatal, cresce a coordenação entre essas diferentes religiões. Uhum. E o cristianismo parece, especialmente porque faz proselitismo e tudo mais, certo? Parece ganhar muito mais impulso e seguidores. E algo que acontece na Pérsia Sassânida é que eles são realmente hostis a um tipo específico de vida religiosa, o politeísmo. Certo. Então, deixar de ser politeísta e, sabe, ser judeu ou cristão, na verdade, de muitas maneiras, provavelmente te coloca numa posição melhor ao longo da história da Pérsia Sassânida. Interessante. E sim, então se o cristianismo, por exemplo, está substituindo o politeísmo, isso não é necessariamente algo a que, sabe, reis persas ou aristocratas ou funcionários do governo se oporiam de modo geral. Essa é a minha compreensão. E eu acho que sim, uma vez que o Império Persa Sassânida é conquistado, sabe, e esse sistema colapsa, é aí que, de muitas maneiras, o zoroastrismo passa por uma fase diferente, certo? E parece regredir. Interessante. Sim. E então, à medida que o cristianismo se espalha pelo Império Romano, Constantino assume esse papel de ser, sabe, o rei romano cristão ou imperador romano. Existe hostilidade entre os judeus do Império Romano e essa nova espécie de teocracia? Ou acho que não chega a ser exatamente uma teocracia, mas é, sabe, essa estrutura de poder governada religiosamente? Certo. Acho que sim, de certa forma. Eu acho que, em grande parte, pelo menos na minha experiência com os textos aos quais tive acesso, não é a hostilidade dos cristãos no governo, sabe, em relação aos judeus, de forma alguma, porque eles estão em uma posição muito desfavorecida, né, para começar. Especialmente com Constantino, é isso que está acontecendo. Há uma tendência crescente entre os líderes do Estado romano, especialmente à medida que se tornam mais cristãos, de pensar na Judéia, certo? Como um espaço cristão, certo? O nascimento do cristianismo e o nascimento de Cristo. Interessante. Sim. E então esse é um período em que você sabe muitos pontos de referência em Jerusalém, pontos de peregrinação, certo? Eles estão sendo identificados pelos cristãos, certo? Você sabe, há um interesse de Constantino em obter várias coisas associadas à vida de Jesus ou à era apostólica, certo? De mais ou menos Jerusalém e coisas assim. E então, eu acho que o que acontece em muitos aspectos ao longo do quarto século e depois disso é que há uma espécie de isolamento dos judeus, sabe? Daquela topografia onde eles são desprovidos de poder ali, certo? Os romanos já destruíram o templo antes, mas os cristãos romanos geralmente não querem sua reconstrução, por exemplo. Certo. E nem parece que os judeus em geral realmente podem viver em Jerusalém.
Algumas fontes indicam que eles não deveriam estar lá, exceto em certos festivais onde podem vir e rezar ou algo assim. Interessante. Então existe uma espécie de hierarquia imperial em vigor e o equilíbrio de poder. Sabe, isso funciona basicamente em uma direção, certo? E como você sabe, o judaísmo se transforma, certo? Os rabinos, em especial, estão começando a definir o que significa ser judeu, certo? Sabe, no imaginário, Jerusalém ocupa um lugar muito especial, mas não é como um espaço que, certo, judeus observantes controlam, do jeito que, por exemplo, cristãos romanos controlam. Interessante. E então, mais ou menos na mesma época, acho que o Islã se torna uma força cultural nessa mesma região. Acho que é o quê? Século VI. Eu acho que quando, tipo, sabe, a Judéia, Jerusalém, tipo, se torna, sabe, integrada, por exemplo, ao Califado Omíada, século VII, estamos indo um pouco além do período sobre o qual posso falar com confiança, mas sim. Ahn, certo. Então é isso. Então, a outra camada de crença religiosa, sabe, e valorização de Jerusalém como um local sagrado nesse ponto também. Acho que só estou tentando entender esse lugar. Obviamente, você sabe, na política moderna é extremamente disputado e há muitos, sabe, conflitos, guerras e coisas acontecendo nesse espaço ao longo de toda a história moderna. Sim. É fascinante ver como tudo isso se origina de momentos decisivos. Por mais que tudo mude, as coisas continuam meio iguais. E esse pequeno lugar, sabe, o berço de todas as religiões abraâmicas, continua sendo esse centro de atividade religiosa. Eu acho isso notável. Sim, eu também acho. Quero dizer, acho que às vezes é por isso que muitas vezes a história antiga não recebe a mesma atenção que, por exemplo, a história moderna, por vários motivos, mas em parte porque as pessoas a veem como algo tão distante e desconectado. Mas de certa forma, na verdade, acho que as coisas que aconteceram na antiguidade tiveram um impacto realmente grande, certo? Globalmente. Certo? E realmente a história de Jerusalém, sabe, exemplifica isso porque significa coisas diferentes e tem valores diferentes para pessoas diferentes. E essa valorização vem de muito tempo atrás para todos eles. Não, Isso é fascinante. Fico curioso, existe alguma outra parte da história romana, na sua relação com o início do cristianismo, que você ache particularmente interessante? Enquanto encerramos aqui, se houver mais alguma coisa que você ache que mais pessoas deveriam prestar atenção e que gostaria de destacar, fico curioso se tem algo em mente. acredito que as pessoas podem prestar atenção. Conhecer a história do Antigo Oriente Médio, incluindo os períodos que temos analisado, pode ser muito importante e útil. Acredito que isso seja uma parte fundamental de um diálogo civilizado, certo? Sobre, você sabe, direitos humanos e evitar atrocidades em massa terríveis e encontrar espaços compartilhados onde as pessoas possam viver. Certo? Eu realmente acho que isso entra em jogo, que é, você sabe sim, quero dizer, especialmente no último ano e meio, tenho pensado muito mais sobre como eu ensino, certo? O Oriente Médio na antiguidade, certo? Porque eu realmente acho que é importante pensar sobre isso e acho que toda a sua história é importante para entender. E eu acho que é um empreendimento colaborativo no qual as pessoas precisam se engajar de forma sincera. Certo. Sim. Bem, como alguém que é fascinado por história, especificamente, você sabe, esse período de tempo, eu adoraria um dia ir a Jerusalém e, sabe, ver o local e ver onde, você sabe, muito do modo como entendemos o mundo moderno meio que nasceu, né? Como esse lugar, esse pequeno pedaço de terra que teve um impacto tão grande, você sabe, no mundo todo. E, sabe, espero que, à medida que as coisas fiquem mais pacíficas na região, isso se torne, você sabe, mais acessível. Mas realmente é um lugar fascinante, um pequeno lugar fascinante onde tanta coisa aconteceu. E, sabe, Roma certamente desempenha um papel muito, muito importante em como tudo isso aconteceu. Então, Sim, Roma realmente teve esse impacto. certo? Isso reverbera à sua própria maneira. Sim, com certeza. Sim, Bem, isso foi fascinante, Dr. Andrade. Eu realmente agradeço por conversar comigo sobre tudo isso. Isso foi maravilhoso. foi um prazer, muito obrigado. Gostei da conversa. Com certeza. E eu também aprendi muito hoje, na verdade. Estou chocado. É uma pergunta genuína. Bem, muito obrigado. Agradeço mesmo. Vamos fazer isso de novo em breve. Se você chegou até o final deste episódio, é porque você está com a gente. E por isso estamos com você. Você é sofisticado. Você aprecia uma comunicação honesta e verdadeira. É uma pessoa de alto nível que entende isso. História não é só datas e nomes. É um mosaico de triunfos e tragédias humanas.
Desde o dia em que Nostradamus fez sua primeira profecia até a manhã em que Paul Revere fez sua cavalgada da meia-noite, dos antigos oráculos aos modernos revolucionários. Por isso preciso de você. Inscreva-se no Hoje na História, nosso boletim informativo gratuito, se ainda não fez isso. Hoje na História traz para você as histórias que importam, os momentos que mudaram tudo e os segredos escondidos no tempo. Junte-se a milhares de entusiastas da história e faça sua jornada diária pelo tempo. Não perca mais um dia de história. Leve a conversa para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição. Hoje na História, porque as histórias da história moldam o mundo de amanhã. Obrigado por assistir ao episódio. Nos vemos na próxima vez.